Olá galera, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema e hoje eu vim falar com vocês de mais uma produção indicada ao Oscar de melhor filme em 2019. Roma, bairro de classe média da cidade do México, década de 1970, uma família de 4 filhos começa a vivenciar a separação dos pais. Enquanto isso, a doméstica da casa, Cleo, descobre-se acidentalmente grávida. Esses dois fatos juntos, numa sucessão de elementos corriqueiros do dia a dia, que vão fomentar o enredo desse filme. E durante esse processo, a gente percebe claramente a inserção da Cleo, a doméstica, como um membro integrante dessa família. Nós já sabemos que esse é um filme autobiográfico do diretor Alfonso Cuarón, que está contando esse momento específico da família, e é uma homenagem à doméstica Libo, né, que, segundo ele, ajudou a crescer, interpretada e formalizada na personagem Cleo. E aí muita gente está se perguntando, mas Fábio, esse filme é isso? Uma sucessão de fatos do dia a dia? Não tem nada demais, a história é essa? Por que ele então está sendo tão falado, tão comentado, tão bem colocado, com tantas indicações ao Oscar? Gente, o que a gente tem que entender é que o cinema, como forma de arte, valoriza vários elementos e possui inúmeros elementos. O enredo é somente um deles e muitas vezes o menos importante. Não que aqui a história seja menos importante, mas o Cuarón resolve pegar os elementos do cinema e fazer com que esse arco narrativo reflita para nós espectadores uma verdade, uma reflexão que pode ser tanto de cunho social quanto de cunho humano, que o filme tanto expressa. Então ele pega esses elementos do cinema e traz um significado, como por exemplo a direção de arte, o figurino, fazendo com que a gente entre na década de 1970, a escolha do corte de câmera, por exemplo, na Cleo, sempre de perfil, valorizando as expressões, ou na personagem da mãe que começa praticamente esquecida, sem rosto, desaparecida, e durante o processo do filme em que ela vai se humanizando, ela vai aparecendo mais, tendo mais destaque no formato da câmera. Além de uma decupagem perfeita, e eu não canso de dar o exemplo do plano sequência que ele usa no Massacre de Corpus Christi, historicamente tão importante para o México, em que ele fala para o espectador, me siga. Ele usa o plano sequência, que é aquele plano que vai acompanhando o personagem, no caso aqui a Cleo, e chama o espectador, siga-me porque eu vou mostrar algo importante, eu preciso da sua atenção nesse momento. Isso finalizando essa sequência com uma transformação em 360 contemplativa, com uma surpresa no meio, num momento tão importante da narrativa do filme. Sem falar de uma fotografia em preto e branco que vai dar esse tom intimista, saudosista, que o Cuarón queria tanto implicar, que faz a estética do filme se tornar uma plasticidade. Já diz o meu amigo gigante Léo, que você pode dar pause a qualquer momento do filme Roma, que você vai ter uma bela foto. E isso é verdade. Ainda tem uma questão sequencial que o Cuarón faz muito bem, que é o descritivismo da câmera, o exemplo do estacionar do carro com o pai de forma bastante meticulosa, mostrando a frieza do personagem, e o estacionar da mãe completamente desgovernado, batendo e tudo, mostrando como ela está psicologicamente abalada naquele momento. Ainda temos 2 brilhantes atuações da Marina de Távira, indicada ao Oscar de coadjuvante como a mãe do Cuarón, rígida e fragilizada ao mesmo tempo, e a Yalitza Aparicio, que nunca sonhou em ser atriz, foi fazer o teste no lugar da irmã, conseguiu o papel da Cleo, está indicada a melhor atriz, e olha, sem muitas falas no filme, só com as expressões, os olhares e o perfil tão bem fotografado pelo Cuarón, a gente percebe as angústias, os medos e as esperanças da Cleo. E ainda tem um ponto que eu gosto tanto do Roma. O Cuarón afirmou que esse era um filme muito intimista, falando dele, que ele achou que ninguém iria gostar, que ninguém iria nem assistir.
Pois é, sabendo disso, olhando os elementos das ações de cada personagem, o Cuarón faz uma coisa interessante, que ele nos remete às nossas memórias. Quando eu assistia ao Roma e via as ações do pai e da mãe, eu comecei a lembrar as ações específicas de quando eu era criança, das coisas que meu pai fazia quando chegava a casa, ou da minha mãe fazendo o jantar. Ele faz com que a gente tenha essa lembrança, tenha esse movimento de olhar para trás e olhar para a nossa própria vida. O filme faz isso de forma brilhante. Sem falar que o Cuarón ainda faz metas narrativas, com 3 referências a seus filmes antigos, na cena do parto com Filhos da Esperança, na cena da revelação da mãe com E Sua Mãe Também, de 2001, e quando a família vai ao cinema assistir Sem Rumo no Espaço, que é exatamente a mesma temática de gravidade, que deu o Oscar de direção para o Cuarón em 2013. Juntando tudo, nesse ritmo lento que talvez não agrade tanto aos brasileiros, a gente tem uma contemplação lírica, poética e plástica na tela, nesse que, para mim, é o melhor filme do ano. E aí, diga o que você achou de Roma e a gente vai conversando por aqui. Depois eu volto com outro indicado a melhor filme desse Oscar 2019. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.